Olá, tudo bem? Olha eu aqui de volta. Na verdade, é de tempo em tempo, né? Não dá para fazer às vezes toda semana devido à correria do trabalho, mas sempre que é possível a gente está aqui para passar algo de Deus para vocês. Então, boa tarde, bom final de tarde, início da noite, né? Pelo menos aqui estamos virando aí das 6 para as 7 horas. E, no, e é um momento muito bom para a gente meditar na palavra de Deus, né? Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui nesse comecinho da palavra de Deus, que a palavra de Deus é muito vasta, né? Mas a gente ainda está aqui nesse comecinho de Gênesis. Vamos meditar mais um pouquinho aqui nessa palavra, porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, a cada dia, e sempre tem algo novo, mesmo que a gente leia várias vezes o mesmo capítulo, sempre tem alguma revelação nova para a nossa vida, né? Então vamos lá. Aqui diz assim, ó: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A formação do jardim do Éden. A formação do jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e ali se dividia e se tornava em quatro braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o ebidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cus. E o nome do terceiro rio é Idelque, este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Como Deus criou a mulher, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão,
E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Bem, estou voltando aqui novamente a mesma palavra porque a gente não consegue esgotar de uma vez só tudo que tem aqui para a gente meditar, né? Para a gente parar e pensar. Então, falamos desse primeiro momento, né? Da criação e tudo mais. Então, aqui vem a formação do Jardim do Éden. E aí Deus vai falando aqui. Vamos lá, só para a gente ir meditando pedacinho por pedacinho. Estas são as origens do céu e da terra, né? Tudo que a gente já leu para trás. Quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então, muitas das vezes os cientistas ou as pessoas ficam especulando, né? Da onde veio a Terra, da onde veio os planetas, da onde veio o Sol, a Lua, as estrelas, enfim. Mas aqui a palavra está nos respondendo, né? Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então, quem criou a terra? Deus. Quem criou os céus? Deus. Quem criou o sol, a lua, as estrelas, os mares, né, os animais? Segundo a palavra, tudo foi criado por Deus, como nós já estudamos aqui, né? Cada dia ele criou algo e tal. Já meditamos aqui bastante sobre isso, né? Mas só para a gente fechar esse pensamento, tudo veio do Senhor. Quem criou os céus, quem criou a terra, quem criou os seres humanos, quem criou os animais, tudo foi Deus. Não veio do nada, não veio de né, uma bactériazinha ali, uma célulazinha, pronto, formou tudo. Né? A palavra diz que foi com a palavra de Deus. Né? Ele ia dizendo, ia acontecendo, ia aparecendo, ia se formando, e no final ele viu que tudo que ele criou era muito bom. Então, quem criou foi Deus, os céus, a terra, os mares, os animais, os planetas e tudo que há, tudo foi o Senhor quem criou. Aí vamos aqui mais um pouquinho. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar. Então aqui foi antes da criação do homem, né? O Senhor criou tudo, mas ainda não tinha chovido para brotar, né? Que a gente precisa do sol e precisa da chuva. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem. Da onde? Do pó da terra. E soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então vamos meditar um pouquinho nesse versículo aqui que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então vamos lá. Segundo a palavra, é assim: tudo o Senhor criou com o poder da sua palavra. Então ele ia dizendo e ia acontecendo. Quando chega aqui no homem, ele não criou exatamente com o poder da sua palavra. Ele não disse assim: haja o homem. Né? Segundo o que a Bíblia nos orienta, Deus criou com as suas próprias mãos, né? Do pó da terra. Deus fez Adão da terra, né? Então, vamos imaginar aqui um boneco, vamos dizer assim, feito do pó da terra, né? Só que não havia vida, não havia fôlego de vida, né? Naquele ser que ele tinha criado do pó da terra. E aí, a Bíblia diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente.
Então, vamos imaginar aquele homem ali que Deus fez com as suas próprias mãos, né? E ele ali não respirava, não andava, não falava, não pensava, né? Porque ele não tinha vida. Porém, o que é que Deus fez? Uma coisa maravilhosa. Deus pegou aquele boneco que estava ali, né, do pó da terra, e a Bíblia diz que Deus soprou em seus narizes o quê? O fôlego da vida. Então, da onde é que vem a vida? De Deus. Então, aquele homem, ele passou a ser uma alma vivente. Então, quando Deus soprou ali, Deus soprou o seu espírito, Deus soprou, né, o fôlego da vida, vida, alma, naquele ser que estava ali sem vida. E a partir daquele momento ele passou, então, a pensar, a falar, a andar, a existir realmente como uma pessoa. Então, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Da onde vem o fôlego da vida? De Deus. E o homem foi feito alma vivente, né? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Adão está sozinho aqui, ainda não tem companheira. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida, lá no jardim do Éden. E no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, nós temos duas árvores aqui, né? A árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Aí vai explicando aqui mais ou menos sobre esse jardim, né? O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom, ali há o obidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, e este é o que rodeia toda a terra de Cus. E o nome do terceiro rio é o Idelque, este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio, muito conhecido esse nome, que é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para o lavrar e guardar. Então, primeiro, né, Deus cria esse jardim aqui maravilhoso. Só para começar, ele já dá aqui a entender para a gente que tem duas árvores importantes lá. Uma é a árvore da vida e a outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a outra coisa que a gente observa aqui é o seguinte, que às vezes a gente brinca dizendo, olha, Adão pecou, não era para a gente trabalhar, né? O homem passou a trabalhar, isso é o castigo do ser humano, do homem, né? Ele tem que trabalhar depois que ele pecou. Mas olha só o que está dizendo aqui. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então aqui o homem ia ter uma atividade, né? Pode ser que não fosse tão trabalhosa como depois do pecado, mas ele não ia ficar lá pelo jeito só tomando banho de rio, só comendo as frutas, sem fazer nada, né? Porque até Deus também não gosta do preguiçoso. Tem uma parte da Bíblia que diz assim, vai ter com a formiga o preguiçoso. Então Deus colocou ele ali não só para ele usufruir de tudo que tinha de bom no jardim, mas Deus colocou ele ali também para lavrar e guardar o jardim, para ele cuidar daquele jardim. Né? Não foi só para ele usufruir. Ó, você vai ficar aqui, mas você também vai cuidar de tudo que está aqui que eu estou te dando, que eu formei aqui de graça para você, mas você vai ter o trabalho aqui de cuidar e de guardar esse jardim também. Né? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Tudo que estava ali ele podia participar.
mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então você observa aqui que Deus primeiramente está dando uma ordem para Adão, né? Que é para que ele pode usufruir de tudo que tem ali naquele jardim, mas que tem uma árvore lá que ele não pode comer, né? Essa árvore, olha que detalhe, não é a árvore da vida. Deus está dizendo que é para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, toda. Se é toda, eu penso aqui que inclusive da árvore da vida ele podia comer. Estava tudo livre, porque Deus só deu a ordem para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, da árvore da vida ele podia comer. Então, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor deu uma ordem aqui para Adão. Como Deus criou a mulher? Vamos avançar aqui. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, porque Deus fez uma companheira para cada bichinho, né? Para cada animal, cada um tinha sua companheira. Então não é bom que o homem esteja só, que em um outro momento a gente pode voltar aqui e meditar, né? De uma forma geral, não é bom que o homem esteja só, nem o homem nem a mulher. Mas em um outro momento a gente medita nisso aqui. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Deus não disse far-lhe-ei uma competidora, né? Deus disse far-lhe-ei uma adjuntora, uma ajudadora, né? Uma cooperadora. É isso que Deus está querendo dizer aqui para Adão. Não uma para competir com ele ali dentro daquele jardim, quem mandava mais, né? Quem era o presidente do jardim. Não, mas para ajudar ele, para ser companheira dele, para trabalhar ali no jardim com ele, guardar o jardim com ele, para ser a sua companheira em tudo. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, mais uma vez mostrando que foi o Senhor que criou tudo, tá? E os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então está aqui uma outra coisa importante. Quem colocou o nome dos animais, das árvores, de tudo que tem? Adão, né? Foi Adão, foi Deus deu essa incumbência para Adão, né? Ó, você que vai colocar aqui o nome dos bichinhos, das plantas. Então foi Adão que nomeou tudo que tem na terra, né? E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele. Ele estava só. Talvez sentisse solidão, né, por não ter um semelhante a ele ali, né? Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse: Adão, esta é agora osso dos seus ossos e carne da. Perdão, isso aqui é Adão falando, perdão. Vamos lá. Deus pegou o pó da terra e formou Adão, né? Mas quando ele foi fazer a mulher, primeiro porque todos tinham uma companheira, Adão estava sozinho ali, para ser adjuntora, auxiliadora dele e tal. Então, quando ele vai fazer a mulher, ele não pega o pó da terra exatamente como fez Adão, né? Daquele terra bruta ali. Não, ele fez a mulher a partir de Adão. Pegou aquele ossinho lá, aquela costelinha, né? A costela está aqui, né? Então a gente costuma dizer, aqui de perto do coração para ele amar, né? Ele poderia ter pego um pedacinho do osso lá do pé. Mas ele não pegou do pé, ele pegou daqui, né? Pertinho do coração, do peito dele, né? Para ele ter sentimento por aquela mulher, né?
Deus fez ele adormecer, e enquanto ele dormia, Deus pegou a costelinha e fez aquela mulher provavelmente linda e maravilhosa, né? Que era Eva. Aí quando ele acordou, Adão se depara com aquela mulher linda ali no jardim e diz assim: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Quer dizer, Adão veio de Deus, né? Vamos dizer assim, no sentido figurado, que Deus pegou o pó da terra do nada e formou ele. E a Eva veio de Adão, né? Mais ou menos isso. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe. Olha aqui, Adão nem tinha pai, nem tinha mãe, né? Mas Deus já está vendo lá na frente e já está dando uma orientação aqui para as futuras gerações, que também em outro momento a gente pode parar e pensar sobre isso aqui. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Isso aqui tem uma coisa tremenda, como eu já disse, em outro momento a gente medita. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, nesse momento aqui, Eva é tirada da costela. Deus tira a costela do Adão, faz a Eva a partir dessa costela. E agora, a partir desse momento, Adão já não está mais sozinho. Adão agora tem uma companheira, Adão agora tem uma adjutora, uma auxiliadora e alguém para ele se alegrar, para ele conversar, né? Porque os animais, no caso, não podiam ter o mesmo patamar de conversa que ele iria ter, no caso, com Eva, né? Que era semelhante a ele. Então, Adão vem de Deus e Eva vem de Adão. E Deus não tira lá de qualquer outra parte o ossinho, tira daqui perto do peito, né? A gente imagina, até porque um símbolo, de repente, para Adão amar aquela mulher, né? Ter ela bem próxima dele. E aí, Deus diz, né? Já pensando lá na frente, ó, o homem vai ter que deixar seu pai, sua mãe, unir-se à sua esposa, sua mulher, e os dois vão ser uma só carne. Depois a gente medita. E finaliza dizendo que os dois estavam nus, mas eles não se envergonhavam. Por quê? Porque aqui nesse momento eles não haviam pecado, eles ainda tinham uma mente pura, um coração puro, não havia maldade, né? Aí alguém pode dizer assim, né? Não sei, em outro momento a gente pode também pensar, mas aí eles não iam se relacionar e tudo, a gente pode depois pensar sobre isso. Mas assim, em termos de maldade, de pecado, de impureza, nesse momento aqui não havia. Até porque nessa questão sexual, da forma como Deus fez, criou e abençoou, não existe maldade, não existe impureza. Né? Existe maldade e impureza em se fazer da forma que Deus não estabeleceu, que outra hora a gente fala sobre isso, tá bom? Então, só para meditar um pouco mais, em mais detalhes que a gente já havia lido, meditado um pouco, só para aprofundar um pouquinho mais aqui nesse momento da criação, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima.